Olá pessoal, tudo bem? Então aqui nós temos o fechamento do dia 18 de fevereiro no Tesouro Direto e o nosso foco hoje é o Tesouro Prefixado 2032. E esse título nos leilões chegou a ser vendido a R$ 380, entrou no Tesouro Direto, se não me engano, a 388 e agora já está aí quase batendo R$ 400, que é um marco psicológico, porque veja bem, R$ 1.000, que é o preço-alvo, são 2 vezes e meia 400, então não dá para deixar o título passar muito de 400. Eu acho que a gente tem que ficar em torno de 2,4, 2,5 para pensar essa estratégia que eu vou comentar com vocês. É uma estratégia sobre prefixado, que envolve marcação a mercado, que envolve um conceito mais prolongado de marcação a mercado. Não é aquela coisa imediatista de vai obter 40% em um ano, que isso são raríssimas ocasiões que acontecem. Então não são coisas que você consiga reproduzir todo ano, né? Que é justamente a ideia errada que te vendem quando falam sobre marcação a mercado, que é uma coisa que você pode fazer a toda hora, que quem sabe fazer marcação a mercado vai ter 30 ou 40% de rentabilidade todos os anos, e isso é a mais pura mentira, né? Só para não escolher nenhuma palavra que deixe dúvidas, tá? Bom, então esse conteúdo aqui, primeiro eu divulguei para os membros e como eu achei que ficou boa as ideias e tal, ficaram boas as ideias, daí eu pedi para os membros se eu podia divulgar aqui no canal aberto. Somente um se opôs. Então vejam que os nossos membros são bastante generosos. E então, deixando bem claro que primeiro isso aqui, pessoal, passou pelo crivo deles. Tá certo? Então, e eles até, muitos comentaram assim, olha, Nathan, bota no canal aberto, porque o canal aberto eles têm que ter uma noção das coisas que a gente discute aqui no grupo de membros. Então tá, acharam até que poderia ser bom pro canal. Então, pessoal, vamos lá. Pré-32, tá? Qual é? Eu tenho, como vocês devem se lembrar de alguns vídeos meus sobre os leilões no comecinho do ano, eu estava bastante entusiasmado, ainda estou bastante entusiasmado com esse título, eu gostei da proposta dele, ele veio muito parecido com o pré-23, lembram que eu fiz um levantamento, e ele veio com o mesmo prazo, só que ele não veio na casa dos 16%, ele veio na casa dos 14% alto, e agora está baixando perigosamente, a ponto de não preencher mais os critérios, não sei, né? Mas então, pessoal, antes de passar para a marcação a mercado em si e a ideia que eu estou pensando e tal, eu quero falar para vocês um argumento por que investir no prefixado. Se é justamente um investimento de tanto risco que carrega a inflação, né? Ele deixa a inflação literalmente no colo do investidor. Porque assim, ó, o Tesouro já diz, a taxa é essa. Mas e a inflação? A inflação não é problema meu, eu pago essa taxa. Tesouro IPCA. A taxa que eu te dou acima da inflação é essa. E quanto vai ser a inflação? A inflação é problema meu, mas eu te pago essa taxa a mais. E aqui, eu te pago essa taxa, e a inflação é problema seu. Seu é o investidor, né? Deu para entender isso aí, pessoal? Então, é bem diferente uma coisa da outra. Portanto, se você for investir, saiba que você está fazendo isso por sua própria vontade e que esse vídeo é só uma demonstração de conceitos, não constitui nenhuma recomendação. E que, mesmo assim, mais uma atenção aqui. Se você for investir em prefixado, não invista um percentual elevado da sua carteira. Invista dentro daqueles 10% considerados de risco. Eu acho que é o conceito mais importante, tá?
Então, pessoal, vamos lá para um argumento bem legal sobre por que seria possível ou permitido investir nesse prefixado em particular, ou talvez nas taxas atuais dos prefixados. Por causa desse detalhe aqui, pessoal. Vocês estão vendo as cotações do fora do rol já, IPCA principal 35, 22 de janeiro de 16 a 7,80, 28 de janeiro agora é de 25, 7,80. Pois é, ó, ele saiu de R$ 658 reais para 2.042. Aqui nós temos os valores nominais atualizados. Vejam, o Tesouro 35 hoje a R$ 2.000 está muito próximo do VNA lá de 16, que eram R$ 2.700. Só que o VNA hoje está, na verdade, 4.405, mas isso aqui é do dia 15 de janeiro, que eu coloquei aqui para não perder o paralelismo. E por que 15 de janeiro, que é antes das respectivas datas? Porque a gente não sabe o VNA do futuro. Então, como não se sabia aqui o VNA de 15 de fevereiro, então o de 15 de janeiro, tá? Então, qual foi a inflação aqui no período? Pessoal, bom, deixa isso aqui para depois. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que talvez possa valer a pena investir no prefixado. De novo, com um percentual pequeno da carteira e com vários planos B, né? Os planos B vai ser o motivo do vídeo. Então, como é que eu faço essa conta? Ora, eu pego... é só a variação de preço no bruto, pessoal, porque eu vou comparar tudo bruto com bruto. Então, nós temos isso aqui. Ora, nós tivemos aqui um aumento, o investimento no IPCA 35 principal multiplicou 3,09 vezes ao longo de 9 anos. Então, como é que eu faço agora? Ora, isso aqui eu extraio a raiz nona, tá? Porque são 9 anos. Então, eu elevo a 1 sobre 9. E aí nós temos aqui então o percentual anual de ganho do Tesouro IPCA principal 35, 13,39, taxa bruta. Ora, um prefixado a 14% hoje não pode ser tão bom quanto o Tesouro IPCA principal foi nos últimos 9 anos? Pode. Continua tendo risco, e um risco maior que os próprios tesouros IPCAs de hoje? Sim. Por quê? Porque eu não tenho... esse aqui é o ponto. Eu não tenho garantia, pessoal, de que a inflação do futuro vai ser igual ou menor que a inflação desses 9 anos. E se a inflação do futuro for maior do que a inflação desses 9 anos aqui? Esse é o grande problema, que o prefixado vai continuar tendo para sempre, tá? Então, essa é a grande ressalva. Mas, sem dúvidas, é um forte argumento de que, olha, a taxa hoje é maior do que a rentabilidade do Tesouro IPCA 35, pegando ele na taxa máxima, né? E eliminando a marcação a mercado da jogada. Como é que eu elimino a marcação a mercado? Eu tenho que retirar a variação da taxa. Então, eu tenho que pegar a mesma taxa. E estão vendo aqui a taxa de resgate? Lá em 16 era de 8 bips, hoje 12 bips. Olha aí que ruim, né? Bom, e qual foi a inflação do período? Só para a gente ter registrado aqui. A inflação do período foi monstruosos 58%. Então vamos tirar aqui, ó, menos 1, mostrar em porcentagem. Tá? E no anual, como é que a gente faz? A mesma coisa, eleva a 1 sobre 9. E aí nós teremos a inflação média anual. Agora aqui, chapeuzinho. Raiz nona, ou raiz nona, certo? 5,22. Aí, agora sim. Enquanto que a variação bruta do Tesouro IPCA 35 foi 13,39. E hoje nós temos prefixados
acima de 14. Então, realmente é um baita convite, né, a investir nesses papéis. Mas eu digo, calma, não coloque mais do que 10%, que é aquela fatia de risco da sua carteira, tá? Então, pessoal, mas qual é o nosso... Então, esse é um argumento. Esse é o argumento. Você pode investir em pré-fixado desde que pouco. Por quê? Porque a taxa está superior à rentabilidade bruta total da melhor taxa do IPCA 35 sem marcação a mercado. É um enorme de um argumento. E está aqui, pessoal. Então, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi assim, olha, 1.000 por 400 não é 2,5? Então, ele mais que dobra. Então, quando é que eu posso sair do investimento dobrando com algum ganho de marcação a mercado? Então, é isso que eu estou estimando nessa tabela aqui. Em primeiro lugar, vamos mostrar o que é o que. Isso aqui é a linha, ó, Tesouro Pré 32, 14,41, investimento mínimo 3,99, preço cheio do título 3,99 com 20 e o vencimento. Me permitam tirar isso aqui que eu acho que só atrapalha. E aqui, pessoal, é o investimento no dia 19 de fevereiro, 18 no caso, porque eu estou pegando as taxas de ontem, 18 de fevereiro de cada ano. Então, em 25 é tanto, na rentabilidade na curva, ou seja, linear, tá? Supondo que a taxa fique sempre 14,41, que é a taxa do último fechamento. Então, ano que vem, em 18 de fevereiro, ele estaria 445, em 27, 510 e assim por diante, até chegar aos R$1.000. Então, isso aqui é o preço na curva. Ou seja, se chegar no dia 18 de fevereiro e eu estiver com, digamos assim, 470 aqui ao invés de 445, certamente estarei com ganho de marcação a mercado, porque estaria rendendo mais do que essa taxa aqui, tá? E aqui, o que eu tenho, pessoal? Olha só que interessante, muito interessante isso aqui. Eu tenho a rentabilidade na taxa de 14,41 é 583, ó. É a mesma coisa. Então, resultado na curva, qual é o ganho em relação ao resultado da curva? Nenhum. É isso que esse número me mostra, porque eu estou na mesma taxa. Mas com relação ao investimento inicial, total investido, que foi lá 399, eu tenho 46%, quando em 28. Então vocês estão vendo que a nossa ideia é dobrar. Só que o título ele faz isso, ele faz mais, ele dobra e meio, ele multiplica por 2,5. Então eu quero que dobre. Então ele vai acontecer antes, e eu estimo que isso possa acontecer entre 28 e 31. Essa é a nossa ideia. E agora com a marcação a mercado a gente vai ver em que faixas de porcentagem e o quanto antes ele vai dobrar o capital. E aí seria um plano B de saída. Então a gente viu que o plano A, qual é o plano A? Ficar até o vencimento. Ficar até o vencimento com a ideia de que ele vá ganhar do IPCA principal 35, que foi 13,39 durante 9 anos. E mesmo assim teria um plano B pequeno, que seria assim, ó, se o título bater um valor superior a esses aqui nessa mesma época, permite a saída antecipada. Mas o plano B mesmo é sair quando dobrar. Então, olha só, aqui o resultado na curva e o total de rentabilidade no investimento. Então a gente vê que ele dobraria, mantendo a taxa, provavelmente na metade de 2030. Porque aqui eu tenho 91% e aqui 118%. E eu chego a 150% do total investido. Sim, porque eu estou aumentando
2 vezes e meia, né? Então eu estou tendo um ganho de 150%. Vamos confirmar isso aí, ó. 1.000 dividido por 399,20, ó, menos 1 vezes 100. Eu transformei em unidade para porcentagem, ó. 150,50. 150,50. Tá aqui. Então ele dobra em meados de 2030. O que é interessante, né, pessoal? O que é bastante interessante. Então, primeiro vamos pensar, só pra gente ficar... Sabe que gato escaldado tem medo de água fria? E cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha? Então, vamos colocar aqui a marcação a mercado ruim, indo para 15%, ó. Vejam que as perdas na curva vão de 2% a quase zero. Ou seja, a partir de 28 você vai ter um ganho aí de 40%. Ou mais. Ficando até 30, provavelmente na casa de 90%. 1% a menos do que se a taxa fosse mantida em 14. Se eventualmente for para 16%, que nos últimos 10 anos é a taxa máxima em qualquer prefixado, no Tesouro, ó, aí nós teríamos um resultado 5% inferior à curva. Mas vejam que para 29, esse ganho total chegaria ainda a 60%, ou 86% em 30. O que é um resultado realmente ainda muito expressivo. Tá? Agora nós vamos começar a pensar em ganhos de marcação. E aí e a gente sabe, a taxa tem que cair com relação à taxa investida, tá? Então, por isso que se o título começar a ficar muito superior a R$ 400, essa estratégia que eu estou falando aqui, ela começa a não ter mais margem, ela começa a deixar de existir. Porque ele vai acabar dobrando só no vencimento mesmo. Se o preço dele, por exemplo, chegar a R$ 500, ele só vai dobrar no vencimento. Então ele tem que ter uma margem aí para dobrar. Nesse caso, essa margem é R$ 100 ainda. Então, 14,41. Vamos baixar para 14, pessoal. Vamos ver o que acontece. Ó, aí eu tenho um ganho com relação à curva modesto, de 0,36 a quase 1,5%. Aqui não muda muita coisa. Então tem que cair mais, tem que cair para 13%. Ó, aqui eu já começo a ter ganhos mais interessantes, ó. Eu começo a ter um ganho 5% superior à curva lá para 28. Mas ainda assim, nada que justifique muito o risco, não é mesmo? Vamos baixar para 12,4. Por quê? Porque é 2% de queda em relação à taxa contratada. Ó, com uma queda de 2%, lá para 30 ele está quase dobrando. Então aqui a gente precisaria de uma queda um pouquinho superior a 2%. Vamos pensar em 2,2, caindo para 12,21. Ainda não, teria que cair 2,4, será? Ainda não. 2,5, pessoal, 11,91. Aí, perfeito. Caindo para 11,91, e olha que 11,91 ainda é muita taxa. Caindo 2,5, pessoal, a gente atinge o dobro do investimento em 18 de fevereiro de 2030. 18 de fevereiro de 2030. E você vai ter um ganho em cima da curva de 4,52. Agora vamos ver mais quedas, né? Porque pensando bem assim, ó, 11,9, a Selic pode estar rodando ainda a 10, 11%. Então não seria aquela Selic de equilíbrio de 8%, 8,5%, né? Uma Selic mais baixa mesmo. Vamos supor uma queda de 3% na taxa. Ó, ele já começa a mais que dobrar. Vamos ver... Caindo... Aqui está caindo 3.
13,5, 10,91. Ele ainda está superando pouca coisa os 100%, ainda está um pouco mais que dobrando. Mas vejam, para outras pessoas, lá em 28, 65% de ganho pode ser muito interessante. Você pode ter uma inflação, para 28 são 4 anos, você pode ter uma inflação aí de 22%, 5% ao ano, né? Vamos ver aqui, 14,41 para 10, 4,4 pontos de queda. Ó, aqui você já começa a ter 8% em cima da curva, ou 12% em 29. Bom, vamos ver então a taxa que eu precisaria ter para chegar a dobrar em 29. Aqui a gente está com 88%. Vamos ver 9, 93, vamos ver 8. Quase. 7,91. 7,81. Mais um pouco ainda. 7,71. Aí, agora sim dobra, pessoal. Então, a taxa deveria cair. Olha, bastante, hein? Olha aqui, ó, 14,41 menos 7,71. Deveria cair 6,7 pontos. O título dobra em 2029. Como 7,7 já é uma taxa pertencente ao nível historicamente mais baixo dos prefixados, que gira ali em torno de 6 a 7%, a gente vai parar por aqui. Mas a ideia é essa, pessoal. Então vejam que esse título ele pode dobrar o rendimento a 11,90, dobrar o capital investido a 11,90 quando a taxa cair para 11,91 lá por 2030. Essa é a linha que eu pensei, tá? E aí você vai ter ainda outras condições. Se chegar lá em 2030 e a Selic tiver a 5% e o IPCA estiver pagando IPCA mais 3 ou 4, esse título aqui a 14%, meu Deus, duvido que alguém queira vender, né? E ele vai estar dobrando o capital em 2030, 2 anos antes do vencimento, ou quase isso. Então, realmente tem um perfil de risco aí que eu acho que pode ser favorável, porque ele tem muitas chances de dar saída. E se não der saída e for para 16%, mesmo assim, você dá um pouco mais de tempo, você também vai atingir os 100%, só que daí um ano depois, né? Vai até atingir mais, com pouca perda em relação ao preço da curva. Então, isso, mesmo se a taxa for a 16, então isso é muito importante, tá? Então ele tem uma segurança boa, tem o argumento do IPCA 35 e tem também essas possibilidades de saída, conforme a queda da taxa, de acontecer o 100%, né, o dobrar o investimento, até tão cedo quanto 29, dependendo da queda da taxa. Então tá aí, pessoal. Era esse o conteúdo aí que a gente fez com os membros. Os resultados são um pouco diferentes, porque a taxa estava bem mais alta quando eu fiz com os membros. Então os resultados foram possíveis com quedas menores. Mas tá aí, eu acho que a estratégia ainda é válida. Se alguém quiser empregá-la por sua própria conta e risco, tá? Isso aqui é uma mera demonstração educativa de matemática financeira, então nunca copie os youtubers, tá? Isso é fundamental. Mesmo assim, se você achou interessante, quer investir em pré-fixado, invista muito pouco e coloque no perfil de risco da sua carteira, tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.